Então, This call is now being recorded. então estamos começando a gravar agora, o início da nossa live. Coloquei aqui o tema para a gente ver toda a importância de silenciar. E pedir para a Isabel fazer a abertura e nos contar um pouco de por que ele escolheu esse tema. Oi, pessoal, tudo bem? Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E nós, então, temos esse tema para essa semana, a importância de aprender a silenciar. Não é? Então, eu escolhi esse tema, uma primeira questão, né? Que o quanto eu sei que é importante para mim mesmo, e que ao longo da vida eu fui observando que o que mais nos dá a sensação de calma, de paz dentro, na verdade, não nos custa nem dinheiro, né? E que realmente, a maior parte das vezes, nosso cansaço, a nossa sensação de exaustão vem de uma agitação que nem mesmo o mundo exige de nós, mas que nós acreditamos que o mundo está exigindo, e por isso a nossa resposta é de promover uma série de expressões comportamentais que exigem uma demanda de muita energia nossa. Né? Então, parece que o mundo está demandando isso, está pedindo isso, a vida, ou às vezes as outras pessoas, e talvez vocês se imaginem em alguma situação que já passaram. A gente muitas vezes pode ter uma preparação prévia para lidar com as coisas que exige um desgaste energético para uma preparação, né? Então, essa preparação é justo prévio, né, a cada momento. E, de fato, o nosso treino contínuo ao longo da vida para tentar oferecer as respostas que a gente espera, ou principalmente as respostas que a gente supõe que os outros esperam, então, isso exige muita energia nossa e muitas vezes nós aprendemos a estar prontos, estar disponíveis, estar dispostos. E com essa exigência toda, nós criamos um comportamento condicionado de aceleração. Então, eu sou um exemplo disso. Então, eu trouxe essa proposta, né, para os meninos e para vocês aqui como uma proposta de tema, porque no teatro eu aprendi com esses dois mestres, né, muitos exercícios interessantes que eu fui também reconhecendo complementaridades no yoga que nos ajudam a voltar a um estado um pouco mais original, que é mais natural e por isso é um pouco mais calmo. De fato, posso dizer para vocês que na maior parte das vezes a gente se exige mais do que a vida está nos pedindo. Então, a gente faz um processo de aceleração interna que leva a um condicionamento, nos leva a ter um comportamento ansioso. Né? Então, de modo geral, eu trouxe essa ideia desse tema, de a importância de aprender a silenciar, porque muitas vezes a gente continua com aquela agitação interna, mesmo depois que a gente resolve os tais problemas ou urgências que surgem na vida. Então, essa questão toda de silenciar é algo que é um exercício que nós fazemos em todas as práticas, em todos os ensaios do teatro. Muitas vezes eu ouvi, né, meus mestres aí, nossos diretores, Iro e Newton, dizendo, calma, Isabel, peraí, vamos lá, devagar, menos. Então, vamos observar cada um no seu momento, e nos momentos, instantes anteriores a nossas peças, nós estávamos ali, o público ali, os sinais iriam, daqui a pouco ia começar, né, os três sinais, e nós fazíamos aquele momento das mãos, de estar ali em círculo, que é uma outra questão que eu quero falar para vocês hoje. A gente estava ali em círculo, então, e a gente faz isso como um hábito, né, que nos traz de volta aquele momento. Então, centrar a volta à presença no momento presente faz com que a gente se acalme. Então, um grande segredo, e os grandes segredos podem ter certeza são bem simples, né? Não que eu saiba todos os grandes segredos da vida, mas toda vez que as coisas parecem realmente ter sentido, o sentido é simples. Então, um grande segredo é que a gente consegue ficar muito melhor, muito mais, com muito mais vitalidade e com muito mais sensação de satisfação interna quando a gente consegue estar no momento presente.
Nós agora estamos aqui, nesse momento, conversando sobre esses assuntos, e agora você pode estar assistindo isso, né? Em outro momento, e isso vai estar, de alguma forma, tocando em algumas ideias lá dentro. E é isso que vale. Então, o que o yoga também trouxe, complementando o processo de tudo que eu venho aprendendo com o teatro, é que estar no momento presente faz nós estarmos com a melhor das nossas potencialidades coordenadas, integradas. Então, é uma grande busca que a gente tem. O projeto, né, que eu lancei no teatro, junto com os meninos, Newton e o Iro, o projeto Bioconexões, traz essa ideia de integração. Então, o silenciar, ele vem a partir de um processo de exercícios que incluem essa percepção da presença neste momento agora. Quem eu sou? Eu sou eu. Quando? Agora. Então, daqui a pouco eu vou ser eu agora de novo. Então, isso sempre vai ser a verdade. Então, o que eu posso dizer como dica prática, né, de técnicas, assim? Existem muitas técnicas, as pessoas buscam a meditação. Como é que se aprende a meditar? Porque é um processo de aprender a acalmar, aprender a silenciar. Primeira coisa, a nossa mente tem uma natureza de fluxo. Então, toda vez que vocês pensarem como é que eu posso aprender a silenciar, nossa mente é o fluxo. A nossa mente tem um elemento que é o ar. O ar é o elemento do pensamento. Então, a mente é fluxo, mas a mente vai estar sempre funcionando na natureza dela. Nós podemos propor à nossa mente a calma. E a proposta da calma não é acalma a mente, fica silenciosamente. Não, é respirar. O que a gente precisa necessariamente? A gente pode precisar de alimentos e a gente precisa de água. Mas mais instantaneamente, a falta mais grave é a do ar. Então, a gente tem que aprender a respirar de novo. A gente está num momento agora que temos muitos estímulos externos que nos trazem a sensação de angústia. E essa angústia, muitas vezes no corpo, no comportamento, ela traz uma sensação de falta de ar. Então, toda vez que vocês sentirem que estão num momento em que esse momento exige muita energia, atenção ou resposta de vocês, lembrem de respirar. Essa é a ideia. A importância de aprender a silenciar. Tem várias estratégias que o Iro e o Newton vão compartilhar com vocês e que eu posso trazer para vocês que eu venho aprendendo e que, por mais hiperativa que eu seja, existem esses caminhos que, por grande bênção e dádiva mesmo, eu tive a honra de receber e sou muito grata, que são essas estratégias de lembrar de respirar. Assim como quando a gente está deprimido, a gente vai melhorando quando se move e não quando fica alegre. É o movimento, que é o oposto da depressão, é a respiração que nos traz para o momento presente. Então, enquanto eu observo a minha respiração, estou observando algo que está acontecendo exatamente agora, nesse momento. Toda vez que vocês se conduzirem ao momento de agora, vocês vão ter o melhor aporte energético possível. E o que a gente precisa para ter uma melhor resposta, uma consciência melhor. Não é? Eu acho que o que tu colocaste é muito importante, né? No sentido de que a gente está constantemente fazendo ruídos no cérebro, né? A gente constantemente está falando coisas e pensando, entre aspas, mas pensando coisas e fazendo outras coisas, né? A gente não consegue organizar no nosso cérebro etapas. Isso agora é importante, eu vou lidar com isso, depois aquilo no segundo momento e assim por diante. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente fica numa barulheira cerebral, né? E aí, quando a gente vai jogar as coisas, principalmente no teatro, a gente fica muito ansioso, porque não sabe qual é o melhor
caminho a seguir, né? Então, quantas vezes, às vezes, a gente está fazendo um trabalho de interpretação, né, e estudando isso, e a gente percebe que tem barulho no cérebro, né? Por que a gente percebe? Porque o olho viaja, porque o corpo não para, né? As mãos não sei onde boto, né? Então, eu estou ao mesmo tempo pensando na fala, mas estou agindo corporalmente de outra forma, conforme o cérebro está trabalhando, né? Então, eu acho que essa coisa, a importância de silenciar não é só para o teatro, né? É para a gente até ter tempo de ouvir o outro, o que o outro tem para dizer, né? Que a gente não tem esse tempo. Tu está falando alguma coisa, eu já vou te interromper para poder te dizer aquilo que meu cérebro... E aí a gente, às vezes, atropela as coisas, né? E esse tempo de parar, absorver, entabular a ideia e jogar, a gente não usufrui, né? Então, a gente acaba ficando ansiado. É a mesma coisa com as tarefas, né? Eu, por exemplo, há uns anos atrás, a Marília pode me ajudar a mentir, né? Eu começava a fazer um desenho numa planta de arquitetura, começava, enjoava, pegava outra, enjoava, pegava outra, enjoava. Quando chegava no dia de entregar o projeto, eu tinha 10 pranchas começadas, nenhuma pronta, né? Porque eu ficava tão ansioso em tentar resolver todas elas, né? Que no fim eu não resolvia nenhuma. E hoje eu consigo pegar e treinei, né, muito. Consigo agora a etapa de pagar as contas. Então, me sento, pago todas as contas, não me levanto, me dá vontade de levantar, eu entro no site, eu faço não sei o que, resolvo aquilo ali. Pronto. Destas eu estou livre, né? E essa educação é muito... Fala, Marília. Não, o que tu disse, ficava um pouquinho de cada uma, nenhuma ficava terminada. Na hora de ir para a heliográfica, não tinha como ir, porque cada uma tinha só um pedaço. E outra coisa que eu acho importante, que com o tempo eu descobri também, que a gente se fala muito, a gente deixa de aprender, porque a gente vai falar aquilo que a gente sabe. E se a gente ouvir o outro, a gente vai aprender com o outro que ele sabe. Então, é o que eu penso agora, né? Então, eu resolvo agora ficar quieta para aprender. Só um toque. Isso é uma coisa que só o tempo nos dá essa possibilidade de compreensão, né? De que quando um está falando, a gente está aprendendo. Quando a gente está falando, os outros é que estão aprendendo. Então, a gente escutar mais, quem ganha somos nós, né? Porque, afinal de contas, todo conhecimento do outro é novo, por mais conhecido ou parecido com aquilo que a gente sabe, é novo, porque vem de uma nova visão, né? Um novo aspecto, um novo ângulo de visão. Então, esse silêncio é importante, parar para ouvir, né? E saber que a nossa opinião, a nossa colocação vai ter o tempo certo para a gente falar sobre ela, né? A gente vai ter um momento que vão abrir. Se Nilton, o que tu acha? Aí é a hora do meu discurso, então, né? E eu fui muito assim, Isabel, eu não te condeno, porque eu fui muito assim, eu sempre fui de achar que sabia tudo, mas não por maldade, mas eu queria colaborar. Então, eu já me atravessava e já falava, eu quero colaborar, eu quero estar presente nisso. E quem sofria essas ações era eu, né? Porque eu acabava não ouvindo o que os outros estavam falando. Sim, olha só, tem um grande projeto tem vários projetos interessantes sobre isso, que tem relação com o nosso emocional, né? Teve um grande projeto que foi uma pesquisa realizada ao redor do mundo, sobre felicidade. Não sei se eu comentei em outra live, mas essa pesquisa sobre felicidade foi feita com pessoas, a amostragem assim, espalhada pelo mundo. As pessoas tinham um sensor e que ele apitava e elas tinham que, naquele momento, dar o valor de 0 a 10 no estado de felicidade que elas se colocavam, né? Então, é uma autoavaliação. E elas tinham que registrar num caderninho, no bloquinho,
o que elas tinham feito logo antes e o que elas estavam fazendo naquele momento que elas teriam para fazer depois. Então, qual era a evidência daquela experiência daquele momento? E as pessoas davam valores de nota para felicidade. Então, foi muito interessante, porque essa pesquisa foi reconhecida, foi recebida como, que engraçado, tão subjetivo, para quem tu vai estudar isso, como é que tu vai estudar isso? E daí disseram, nessa metodologia, não é? Que a questão da metodológica é que vai determinar o que tu vai poder buscar como resultado, né? Qual é o teu método de busca. Então, o método deles era simples. Então, achavam, que estranho, tu vai saber medida de felicidade, a pessoa vai dizer quanto que ela está feliz, mas o que isso vai significar? Então, nos resultados, eles viam o quê? As pessoas que determinavam os scores mais elevados de felicidade, elas descreviam que estavam realizando uma tarefa a qual elas tinham se disposto a fazer. E essa tarefa estava acontecendo naquele momento, elas estavam sentindo que elas estavam em fluxo, porque elas diziam, eu estou fazendo aquilo que eu determinei fazer, e estou seguindo meu planejamento. Aí eles diziam assim, eu concluí uma planilha que eu tinha que terminar até agora. E a outra dizia, eu estou angustiada, meu score de felicidade era menor, por exemplo, eu estou 3 de 0 a 10. Aí dizia, eu não concluí tarefa, eu estou tentando fazer uma tarefa que eu não terminei. Há tempos que eu tinha que ter terminado. Então, mais ou menos, a descrição era breve, mas as pessoas diziam, eu acabei de concluir uma tarefa que eu me dispus a fazer hoje. O score de felicidade era 8, 9, 10, e eram coisas muito simples. Então, variava numa gama de atividades, pessoas que diziam, eu ganhei um prêmio, até pessoas que diziam, eu consegui limpar a minha casa, ou eu arrumei a minha cama, ou o meu quarto, ou enfim, eu terminei de preparar o almoço. As pessoas diziam, quando estavam fazendo aquilo para que tinham planejado fazer, os scores de felicidade eram bem altos. Então, de modo geral, aquelas pessoas que descreviam que não estavam conseguindo concluir o que estavam dispostas a fazer, se sentiam presas ao passado, não conseguindo passar para o futuro. Então, com aquela angústia de estar com a sua vontade no futuro e a sua realidade no passado. Ou seja, quando estavam deslocadas, sentindo-se deslocadas do momento presente, os scores de felicidade autorrevelados eram menores. As que estavam realizando uma tarefa que era a tarefa do momento, elas tinham scores elevados de felicidade. Então, isso é bem interessante. A gente tem essa sensação mesmo. Eu digo que até quase meus 30 anos de idade, e eu conheci vocês, né, por volta disso aí, um pouco mais, que eu tinha já 30 e poucos, eu conheci vocês um período antes, e depois a gente retomou esse link para não se afastar mais. Então, até lá, a primeira vez que eu conheci vocês, eu tinha um comportamento muito mais de observar, ouvir, compartilhar ali no meu momento, e depois eu fui me colocar como professora e achei que, sendo professora, eu tenho que estar expressando coisas, estar falando coisas que eu aprendi. Mas, de fato, é um caminho do meio que leva a gente a compartilhar numa medida mais satisfatória, né? Digamos. Dentro dessa proposta que tu trouxe ali, né? Daí antes eu coloquei aqui, sufoco de imagens e informações. Quando tu te sufoca de imagens e de informações, tu acaba não selecionando algo que seja útil naquele momento, né? Então, tu traz muita coisa e não traz nada ao mesmo tempo, né? Por falta de tu parar, respirar, se centrar, achar um eixo, centrar, né? Para então começar a separar algumas coisas. Por exemplo, daí eu botei selecionar algumas informações. Eu peguei o aquietar-se para aprender da Marília, que também é muito boa, que a gente precisa ficar quieto para a gente poder aprender algo que seja bom para a gente. Eu pego essa ideia de sufoco das imagens, informações, porque eu estou agora com o negócio a gente tem que estar Covid e tal, e a gente está sem fazer, e a gente sempre tem coisa para fazer no teatro. Eu estou arrumando a parte de cima e estou selecionando algumas coisas. Então, é muita informação, e chega num determinado momento, quando a gente está fazendo, eu estou pegando isso como exemplo de coisas concretas que eu estou manipulando, mas isso não quer dizer que seja isso, pode ser pensamentos, até mesmo quem está escrevendo um livro,
ou uma tese, ou alguma coisa parecida, tu tens que fazer o quê? Pontuar algumas coisas, né? Primeiro tu observa, é tudo que eu fiz. Eu cheguei dentro da sala, eu observei, eu vi, eu tenho mania de fotografar todas as coisas antes de iniciar as minhas faxinas exacerbadas. Então eu faço eu pego essa imagem do antes para depois então me satisfazer quando eu terminei. Porque eu penso registro, comigo, né? Eu penso comigo que eu sofro menos durante a caminhada por saber que lá na frente eu vou concluir. Claro que no meio dela dá vontade de dizer, puxa vida, tô cansado, mas não vai rolar, sabe? Não vai, vou me perder todo, não sei onde é que tá as coisas, mas é porque a gente se desespera, né? E aí é que é o tempo precioso do silenciar, que é parar, vai tomar um copo d'água, vai, sei lá, tipo, caminhar, dar uma volta na quadra, vai, sei lá, tipo, conversar com os animais, vai, sabe, relaxar para que depois tu volta mais preparado. O que eu quero dizer com tudo isso? Dando a volta e trazendo para o teatro. Dentro do teatro, a gente utiliza isso também dentro de uma construção de uma cena, sabe? Tem muita coisa naquele momento, sabe? O espectador não está sabendo disso, mas eu estou sabendo que eu tenho muita coisa para resolver naquela hora em que a pessoa disse para mim, agora eu não te quero mais. Pô, é um quarto muito bagunçado para eu arrumar. Então, aquela pausa que a gente dá, do silêncio de que a gente tem que fazer algo para poder solucionar, ou até mesmo em determinados momentos que não dá para solucionar. Mas a gente tenta encontrar uma maneira para chegar e tentar entender e solucionar aquilo sem que a gente sofra e sem que o outro sofra por mim, porque ele não tem nada a ver o meu arrumar dentro da minha casa, está tudo bagunçado, eu vou lá para a rua e começo a gritar com a pessoa porque eu não consegui concluir. Não, eu é que estou sofrendo naquele momento, né? Então, eu acho que é importante essa coisa do processo de não sufocar a mente com imagens e informações, que eu acho que dá essa, digamos assim, entre aspas, a diarreia de informações, né? Que a gente fica saturado. A neurociência explica essa questão de dar as pausas mesmo. O nosso cérebro, ele, quanto mais processa todos esses eventos cognitivos, essas experiências sensoriais, experiências mentais, essa neuroquímica toda que a gente tem, ela é tão dinamizada que quando a gente está elaborando a resolução de alguma determinação nossa ou a busca de a solução de um problema, a gente exige uma demanda de energia que vai, a partir das sinapses ativadas, a gente vai acumulando toxinas. Então, de modo geral, é como exercício físico. O corpo e os músculos que estão trabalhando, eles exigem um relaxamento e um resfriamento ao final, né, que a gente fala aquecimento na preparação, e a gente faz um resfriamento. O que normalmente se reconhece como melhor para a condição física? É fazer um resfriamento ativo quando a atividade é muito intensa. Então, tu não parar direto. Por exemplo, fazer uma corrida intensa, tu não parar estanque direto, é desacelerar para parar e dar um intervalo de restauração. Então, a gente sabe já que as toxinas acumuladas no músculo, que envolvem o ácido lático e outras, o ácido carbônico também, outros resíduos, eles podem ser tóxicos para o nível do metabolismo celular. Então, a nível cerebral, a gente tem um acúmulo de toxinas, e a Suzana Herculano Hausel é uma das maiores neurocientistas brasileiras, né, que ela está no exterior agora, e ela faz muitos trabalhos e ela compartilha muito com o público, isso é muito interessante. Ela tem uma grande pesquisa, que é a pesquisa mais gostosa para ela, assim, ela relata, que é uma pesquisa relacionada ao que o descanso ou o período de sono pode fazer como restauração. Então, quando ela fala disso, ela fala sobre os intervalos que a gente deve ter entre as grandes atividades. Então, para ter um melhor rendimento, a gente faz um intervalo de descanso
e isso faz o processo de limpeza, remoção daquelas toxinas. E, basicamente, todo mundo já deve ter experimentado isso, tem períodos em que a gente não consegue parar para descansar de modo suficiente e a gente fica tendo excesso de trabalho e para tentar concluir uma grande tarefa, por exemplo, vai exigir dias de dedicação. Então, a gente não dorme direito porque está ansioso pelo resultado e também não tem tempo para parar para descansar. O que acontece? A nossa performance vai caindo. Não faltaram pessoas que fizeram, inclusive, se auto-voluntariaram. Elas foram voluntárias das próprias pesquisas, de pesquisas de outros, com o quanto a gente consegue manter nossa performance cognitiva, física e estado equilibrado emocional sem descansar. Existem muitas pesquisas que estudam o sono, as fases do sono, e existem pesquisas que estudam um período que a gente necessita de relaxamento após o estado de alerta. De modo geral, existe uma média para a nossa espécie, 8 horas de descanso sem a exigência de estar atento resolvendo problemas, que é as tais 8 horas de sono que a gente deve ter para que dentro delas a gente consiga o período de calma e de volta, né, ao descanso, para poder limpar as toxinas que foram sendo acumuladas em camadas no córtex cerebral. Então, o que acontece? Tem espécies que precisam de muito mais horas de sono. Por exemplo, os felinos precisam de muito mais horas de sono. E quem convive com gato sabe, né? Gato adora dormir. Então, os gatos têm um período de acordados que eles são muito alertas e muito ágeis. Eles têm uma performance incrível, extremamente astutos. O que acontece? Eles têm uma demanda de energia tão grande que eles precisam do período de sono mais longo do que o período de acordados, ao longo de 24 horas. Nós, em torno de 1/3 descansando, para 2/3 atuando. E outra, pensar não é só pensar em problemas. Estar acordado já faz o nosso sistema estar trabalhando e liberando toxinas. O que a gente aprende também? Com várias técnicas de yoga, aprender a fazer alongamentos, a respirar melhor ao longo do dia, faz com que a gente consiga ir removendo essas toxinas em período de vigília. Isso é muito importante. No yoga existe uma técnica que chama Yoga Nidra, que é uma técnica de relaxamento profundo, é uma meditação guiada que a gente pode aprender a guiar a si mesmo, né? Nós podemos aprender a nos guiar, que é uma técnica que em 20, 25 minutos de Yoga Nidra, nós nos restauramos o equivalente a 4 horas de sono profundo. É praticamente o efeito do sono profundo de uma noite. E experiência, eu tenho, tendo experimentado muitas vezes Yoga Nidra, eu também oriento Yoga Nidra como instrutora de yoga. E no teatro a gente tem essas oportunidades. A gente faz uma preparação, né, que o Miro pode falar mais, também o Milton, que traz essa disponibilidade de calma e de alongamento e de respiração, centramento. E ao longo dos ensaios todos, a gente aprende a equilibrar a nossa energia para não estar acumulando tanta toxina, mas também ir fluindo, né? O grande segredo é o fluxo, porque viver é estar em fluxo, e o fluxo deve ser em processo de revitalização enquanto a gente está atuando, está descansando também. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho esse conhecimento, aprendi, né? Que o Napoleão Bonaparte, né? Que fez a Revolução Francesa lá, ele tinha uma coisa interessante, ele dormia 15 minutos, de hora em hora. Né? Ele não dormia a noite toda. Ele parava, apagava, né? E acordava e já estava pronto para a luta. Né? Provavelmente ele, empiricamente, fazia isso, né? Fazia essa meditação profunda, se reestruturava, né? Agora dá para a gente entender isso, né? Se reestruturava e continuava. E as pessoas ficavam enlouquecidas, porque elas precisavam dormir a noite toda, ou precisavam descansar das batalhas, e ele estava sempre aceso, né? Então, são coisas que a gente tem a possibilidade, né, de usar esses momentos para nos silenciar, e até, como tu disseste, retirar o lixo, né, e deixar o campo
mental mais claro, mais limpo, para produzir mais coisas, né? A gente não usufrui disso, né? E a gente, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba sobrecarregando, porque aí, quando a gente vê que a gente não atinge aquele objetivo, aparece um efeito contrário, que é da insatisfação, né? Como é que eu vou dizer? O resultado que não foi positivo, nós nos sentimos incapazes. Então, a gente começa a caminhar de marcha ré, né? Porque aí a gente não consegue mais fazer aquilo ali, já não consegue mais pensar. Então, a gente foge para uma outra coisa que está a caminho, para ver se naquela outra eu posso me realizar. E, às vezes, pelo cansaço, pela coisa, eu também não consigo. Então, vai criando um acúmulo de frustrações que nos deixa, às vezes, num cansaço extremo. Aí dói cabeça, dói corpo, aí tu começa a refletir no teu organismo, né? Toda essa tensão, e aí tu sai e diz, não sei, estou com uma dor nas minhas costas, estou com uma dor no meu corpo, não sei o que é. Será que é tanto tempo eu... Não, é que o corpo já está reagindo, dizendo assim, para, se tu não parar, tu vai. Né? E aí a gente fica, então, por deitar. Vou me deitar um pouco, eu estou com uma dor de cabeça, estou num cansaço. Quando a gente deita e consegue dormir, quando a gente acorda, a gente está novo de novo, parece que limpou. Né? E isso é uma coisa muito fantástica, que o corpo ele nos indica o caminho, né? E a gente não respeita, né? A gente não respeita o caminho que é indicado. Né? Se tu está cansado, descansa. Nada é mais importante do que tu para ti. Acabou. Não tem projeto, não tem proposta, não tem nada mais importante. Porque se tu for embora, alguém vai continuar aquilo ali. Mas tu foi embora, tu ficou doente. E qual é a vantagem de tudo isso? Né? Então, esse momento de trabalhar essa coisa da gente é fundamental, né? Buscar essa harmonia interna sem excesso, né? Esse processo todo, né? E existe todo um processo fisiológico que é a síndrome da exaustão. A gente já ouviu falar do burnout, não é? A Mari tem alguma colocação aí, O Miguel queria fazer uma intervenção, mas eu acho que se tu começou a falar de burnout, só termina e daí a gente engancha com o comentário dele, pode ser? Tá, pode ser. Então, o que acontece? No processo fisiológico, tudo isso tão importante que o Newton acabou de colocar, né, Newton? Sobre a gente fazer esse acúmulo, não é? Progressivamente a gente vai acumulando uma insatisfação na outra quando a gente não consegue concluir alguma determinação que a gente fez. Então é muito importante, a gente já falou sobre frustração em outra live, por exemplo, quando a gente tem metas, tem propostas para nós mesmos, determinações e objetivos, é importante a gente aprender a criar objetivos, digamos que a gente chama objetivos específicos, né? Porque é um grande objetivo da vida. Se a gente vai buscar todos os dias esse grande objetivo da vida, vai estar sempre na sensação de que não alcançou. Digamos assim, o que eu quero para a minha vida? Dizer que aí a minha vida já está ok. Como é que eu vou querer realizar para hoje o que eu defino como a coisa que eu preciso para a minha vida? Parece daí que então eu não preciso mais seguir os outros dias. Como é que eu vou manter esse tal estado de felicidade, de satisfação plena? Se eu continuo vivendo, eu vou voltar a ter fome, eu vou voltar a ter sede, eu vou voltar a ter falta de ar. Então, não adianta eu respirar muito agora para isso durar por muito tempo. Não adianta eu comer um monte para já estar feito o meu lote de comida para a vida. Então, não tem como a gente criar uma satisfação que vai ser plena para ser constante. O processo é fluxo. Então, o burnout é quando a gente soma insatisfações, e como o Newton bem colocou na prática, a gente sabe como é sentir isso, fisiologicamente, quando a gente tem uma incoerência, que significa eu não estou satisfeita com o meu comportamento junto com o resultado dele, ou seja, a minha ação no mundo não está me trazendo esse feedback de satisfação, eu crio uma incoerência. A incoerência no cérebro nos faz liberar corticoides em excesso. Os corticoides são hormônios que nos mantêm
fisiologicamente livres de inflamação e de excesso de reação alérgica. Eles são os antialérgicos naturais. Só que quando a gente tem um boom de corticoides que se mantém em um nível elevado por um tempo prolongado, nós criamos a síndrome da exaustão. Existe o alerta, que é o momento que acontece alguma emergência, que a gente chama de situação de alerta ou emergência, e a gente libera adrenalina e vai à luta. Quando a gente vai à luta, a ideia é que a gente tenta focar para resolver, se defender, lutar ou fugir, e é determinado naquele momento. Agora, se a gente não consegue resolver um problema que está sendo causado sobre nós, ou que a gente está reconhecendo como um problema, que a gente chama de estresse, a gente leva para uma sequência chamada de reação de resistência, que é o que a maioria de nós passa, que são vários dias na luta para tentar resolver problemas. Para resolver o problema, a gente vai ter a sensação de cansaço, a gente descansa e se restaura. Se a gente conseguir aprender técnicas para, durante a reação de alerta e desse período de platô, de luta, a gente conseguir se restaurar, dificilmente a gente vai para a terceira fase, que é a da exaustão. Essa é a mais perigosa. É aí que surgem as doenças. A gente tem dor no corpo, tem dor na lombar, sabe por quê? Ali estão os nossos rins, estão os músculos que retêm a nossa sensação de incapacidade, o nosso medo e a raiva de não ser capaz de lidar, e ali estão, fisiologicamente, as nossas glândulas suprarrenais. As suprarrenais, ou adrenais, liberam adrenalina e corticoides. O que acontece? Esse boom de corticoides faz com que a gente quebre reservas de proteína e faça até os músculos enfraquecer. Por que a gente tem dor nas articulações, a gente tem fraqueza muscular, a gente tropeça, se machuca, depois de dias em que a gente está lutando, não conseguindo resolver? Ou, em outras palavras, a gente está tendo resultados insatisfatórios. Então, vamos dar uma observada, e o silêncio mais importante é o silêncio em nós mesmos, que é ouvir o que o nosso corpo está dizendo, como o Newton acabou de falar, tão importante. Ouvir se a gente está cansado, para a gente não ter que descansar depois de estar exausto, apagar no cansaço, que a gente não aproveita nem o cansaço. É a mesma coisa que só beber água depois que já está sedento, desidratado. A gente vai sentir dor com isso. Então, é se ouvir para a gente saber quando é que a gente tem que dar a desacelerada. E depois a gente vai voltar com muito mais energia. Né? E quero comentário, Mari. Então tá, o Miguel tinha pedido para comentar. Miguel, tu pode abrir teu microfone. Muito obrigada, Isabel. Lindo teu comentário. Obrigada, Mari. Olá a todos, tudo bem? Como estão? Prazer. Oi, Miguel. Oi. Miguel, fala um pouquinho mais alto, Miguel, para a gente te escutar bem. Sabe qual é o problema? O problema é meu computador. Não sei que está vendo que o microfone não está funcionando direito. Estão ouvindo agora? Sim. Tá bem bom, tá bem bom. Eu tenho que estar muito perto, porque caso contrário, o microfone é longe, meu sotaque, a coisa fica difícil, eu entendo. Se tu quiser afastar o rosto, Miguel, e só aproximar o microfone de ti para a gente poder te ver. Não, o microfone está... O teu fone. Teu fone está ligado, Miguel, teu fone. Pega o teu fone e bota perto da tua boca. Daí. Eu que estou pensando. E agora está funcionando melhor? Ah, perfeito. Muito bom. Agora está funcionando bom. Então, sabe, eu sou muito amigo da parábola, não? Eu acho que a parábola explica sempre muita coisa. E o que a Isabel estava falando me fez lembrar a um episódio que aconteceu lá muitos anos atrás, 1960 e pouco, com meu pai. Meu pai era deficiente físico, ele sofria dores muito grandes, tinha artrite reumatoide, ia se deformando, e nós morávamos em um prédio no 7º andar. Havia 2 prédios na cidade do interior que tinha 2 elevadores, um cada um. Então, cada vez que quebrava o elevador, conseguir um técnico era complicado. Então, eu descia do 7º andar com um banquinho, botava o banquinho no térreo e esperávamos que o técnico chegasse para consertar o elevador que não estava funcionando. Às vezes chegava à noite e o elevador continuava sem funcionar. Então, o pai subia as escadas, não tinha volta, 7 andares. Eu ia com ele, acompanhando ele, conversando. Então, no 3º andar, no patamar, colocamos o banquinho, sentava, depois continuava. E um dia eu vi que ele estava sofrendo muito e no 5º andar digo, pai, ânimo, faltam 2 andares.
Bota o banquinho, me disse, sério. Eu botei o banquinho, sentou, me disse, olha, nunca mais tu me digas o que me falta. Fala o que eu já fiz. Que bom isso. Pronto. Pronto. Tá, eu que Isabel falou, tá. Ele sentou o banquinho, descansou, me disse, não me interessa o que falta. E aí ele sempre usava um dito que é assim, baste-lhe a cada dia sua fadiga. Tá, então, fizeste o que tem que fazer no dia, tem que descansar, porque está fatigado, trabalhaste muito. Amanhã, Deus dirá. Tá? Então, e o que Iro falou, muito atentamente, essa peça, esse quarto que ele tem que arrumar e todas as coisas, eu estou passando num processo parecido, de jogar fora 55 anos de trabalho meu. Jogar fora não, estou digitalizando e as coisas que não têm importância para mim vão para o lixo, porque não vão importar para ninguém. Se não importa para mim, não importa para ninguém. Mas sabes que dá dor e dá angústia, porque eu tenho um crítico de ti mesmo. É verdade. Quais são as coisas que para isto? Guardo ou não guardo? Mas se aconteceu com isso com fulano? Não, mas não está. Então a gente é crítico de si mesmo. Hein? A mesma coisa quando a gente organiza na biblioteca. Eu coloco a Gabriel García Márquez primeiro e a Vargas Llosa segundo. E Newton, por exemplo, coloca a Vargas Llosa primeiro e a Gabriel García Márquez segundo. Eu crítico, digamos. Tá. Bom, isso é a parábola que eu queria dizer. E é o seguinte, Isabel, o silêncio. Posso fazer uma piada? Pode. Tá. Então, sabe que eu vou no banco, o Banco Santander, tenho conta aí, falo com o gerente, Giovanni, tá? E normalmente eu estou bem na onda de hoje em dia, com Covid-19, porque estou sempre negativo no banco. Então tá ótimo, então estou de acordo. Tá? E aí o gerente, quando o gerente fala e me diz o que eu tenho que pagar e quais são minhas coisas, eu saio com um silêncio, não falo por uma semana, mais ou menos, tá? Mas isso aí, querido, tá? Esse é o que eu queria dizer sobre o que falou Iro, o que falou Isabel e o cansaço que falou Newton, tá? Esse é o comentário que eu queria fazer, tá bom? Obrigado, querido, pela participação. Muito obrigada, Miguel. É isso aí. Muito lindo. Tu falando do crítico de si mesmo, né? E é muito legal tu levantar essa questão aí, porque no momento que a gente está fazendo essa seleção do que eu boto, o que eu não boto, já é o silêncio, já é uma parada, já é uma... Sabe? Não dá... meio que desacelera nesse momento em que tu pensa em... Agora, o que eu faço? Mas será que eu guardo? Né? Será que eu não guardo? É o tempinho, talvez, minúsculo, pequenininho que seja, para dar essa volta calma que a gente fala no teatro, para centrar. Aí, continua, sabe? Porque é interessante essa coisa dos guardados, né? O que são os guardados, né? O que é essa coisa dos guardados? A gente faz isso instintivamente, né? E, na verdade, a gente utiliza conosco também, né? O que está sendo em excesso para mim, o que não está sendo. Então, esses guardados é uma coisa muito louca, que não adianta tu chamar um faxineiro, uma pessoa que vai limpar, que tu vai... Não é a mesma coisa. É natural da gente, são responsabilidades nossas, né? Então, isso aí é muito interessante, a gente fazer esse acordar de si, né? E fazer essa limpeza interna, né? Para que a gente possa dar seguimento nas que virão, né? Enfim. É interessante. Acho que é muito, muito essencial isso. Tá. Só. Fala, Nilton, pode falar. Não, assim, é só um toque. Tão essencial que o Iro falou, pessoal. Essa mensagem tão importante que o silenciar nem sempre é necessário a gente conseguir ficar completamente em silêncio ou deixar a mente num branco, num vazio. Não, o silenciar tem muito a ver com mudar a aceleração do ritmo. Então, o fluxo é o ritmo, a vida é fluxo. A mente tem o processo de pensar, que é fluxo. O pensamento é a natureza da mente. Então, o silenciar faz parte de um processo de desapego ao fluxo de excesso de pensamento.
e visualizem como técnica, que eu queria dar umas ideias de técnica para vocês, que o yoga traz, que são tão interessantes que, se vocês quiserem experimentar, puderem, a partir daí, avaliarem se isso é válido para vocês. Observe o fluxo de pensamentos como nuvens que passam pelo céu e deixe as nuvens passarem. Os pensamentos vão continuar, mas você não precisa se apegar e se pendurar neles. Deixe o pensamento fluir. Então, o silêncio faz parte desse estar no fluxo. Não é obrigatório ficar num vazio de pensamento. Eu, quando me refiro também, dentro disso que tu falou, silenciar, né? É dar mais atenção ou criar um foco mais importante numa determinada coisa. Então, aí, no momento que tu cria foco naquilo e as outras coisas, tu tenta diminuir a atenção, aí tu, que é o foco, que é a atenção sobre aquilo, aí tu começa a te acalmar. Mas quando tu pega e está pensando, estou digitando um projeto, mas a máquina está bateu o sinalzinho que a roupa já terminou de bater, e eu estou batendo aqui, agora eu tenho que descer lá para estender aquela roupa, senão vai ficar amassada. E estou sentindo um cheiro de queimado no forninho que eu botei o pão. Então, eu tenho tanta coisa pensando que eu digo, chega! Né? E aí eu começo a entrar em pânico, porque eu não consigo atender toda. Eu não posso digitar aqui, estender a roupa aqui e estar digitando aqui, com a outra mão passar e tirar o pãozinho do forno. Não posso, eu tenho que me deslocar, eu vou ter que optar, ou vou ter que criar focos. Então, agora eu desço, paro de digitar, vou tirar o pãozinho do forno, senão ele queima totalmente. Dali vou para a máquina, abrir a máquina, pendurar as roupas, e depois eu volto para o programa. Se eu não fizer um foco e não der uma sequência e encerrando as etapas, eu enlouqueço, né? Porque aí eu perco o controle de tudo e começo a entrar numa profunda, como tu disseste, exaustão, né? Sem perceber que estou nessa exaustão, né? Aí eu desato a chorar, eu começo a criar uma insatisfação interna, a minha autoestima vai lá para o chinelo, né? Porque eu sou uma bosta, não sirvo para nada, né? Eu não consigo fazer as coisas. Todo mundo faz, eu não consigo atender 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Como eu sou incapaz, né? E aí a gente cria uma série de mecanismos para se sabotar mesmo, né? Porque nós somos muito autossabotadores, né? A gente adora se sabotar, né? E aí a gente acaba não prosseguindo, né? E aí, claro, vem a coisa do pânico, vem a coisa da depressão, vem aí outras coisas que vão sendo ligadas por esse excesso de adrenalina, excesso de hormônios que a gente, neurotransmissores que estão dando curto-circuito e não sabe para onde vão, não estão, né, definidos, é para ir para cá? Não, não é para ir para lá. Aí, quando tu vê, sai uma fumacinha do cérebro, assim, é que algum curto-circuito deu. Os alunos dizem muito, tá doendo o meu cérebro. Eu digo, olha só, a gente já estudou que cérebro não dói. Mas acontece que a gente aumenta a pressão e essa sensação é da exigência. Bem como tu disseste, a autoestima baixa e tudo mais. O que a gente traz de lição nisso? Tomar decisões nos traz calma. A decisão de dizer, eu não vou fazer mais isso, eu não vou concluir aquela tarefa que eu não consigo concluir, eu vou abdicar de certas coisas para dar atenção para outras, ou fundamentalmente, como a maior parte das vezes a gente tem disponibilidade, ordenar as ações que a gente tem que ter. Como tu disseste, se eu fizer a determinação na minha mente de fazer a tarefa essa, depois essa, eu posso concluir todas e eu vou me sentir mais satisfeito. Então, é tudo na medida da comparação que a gente tem, com o que a gente pretendia e o que a gente consegue fazer. E quem está nos julgando somos nós mesmos. Então, abdicar de algumas coisas que a gente define em algum momento da vida, e isso não é determinado qual. Em qualquer momento da vida, a gente pode abdicar de coisas, mesmo aquelas que a gente determinou que teria
a necessidade própria de fazer, como um objetivo grande de vida. A gente pode abdicar, desde que a gente tome a decisão. A dúvida gera a incoerência, e é essa incoerência que gera a insatisfação. Então, toda vez que a gente puder tomar uma decisão, essa decisão vai trazer um certo alívio, mesmo que seja abdicar de algo. Isso faz parte, né, do processo. A gente sente uma angústia por abrir mão, mas você tem que tomar uma decisão. Compromisso, né? Né, Isabel? Retira o peso do compromisso, né? Agora isso eu não tenho mais que mexer. Posso até vir mexer depois, mas agora não é mais para fazer isso. Então, vou focar em outra coisa. Eu acho que a Mariana estava querendo falar alguma coisa. Diga, Mariana. Não queria falar nada. Eu estou perguntando para as pessoas no chat se elas têm alguma dúvida, comentário e considerações. Diz para tirar todas as dúvidas para evitar incoerências, por favor. É isso aí, ó, para a gente não causar angústias por incoerências. Sair todo mundo com um coraçãozinho leve daqui hoje, por favor. Ó, se vocês quiserem, eu posso mostrar uma técnica muito especial do yoga, que é o mantra, é um processo de técnica de respiração, que é um pranayama, e um mantra que nos faz ajudar a acalmar. É fácil, posso explicar a técnica para vocês virem a fazer a qualquer momento que quiserem. Isso é sem contraindicação. Eu acho que pelo tempo, então, vamos aprender. Vamos. Adoramos pranayama aqui. Vamos? Então tá. Ó, pessoal, vamos sentar onde vocês estiverem, ficar sentados com a coluna mais ereta, tá? Deixa o peito livre para poder respirar. E eu tô cuidando todo mundo para ver como é que tá sentado. Marília, não tô te vendo. Vamos lá. Vamos lá, a gente senta, de preferência encosta em algum lugar para ficar relaxado, coluna tranquila, ou fica sentado com a coluna ereta, sem esforço excessivo, ok? Vocês alonguem a coluna como se o topo da cabeça fosse dirigir para o teto, e depois relaxem e soltem os ombros, tá? Essência, soltem os ombros, relaxem os ombros, certo? Relaxe os seus ombros. Vocês ainda não relaxaram o suficiente, mas com o tempo fiquem dizendo para vocês, tudo bem, relaxe os ombros. Daí vocês vão alinhar a coluna, dá uma balançada, dá uma circulada nos ombros. Tô vendo, Anília. E faz. Pega o fluxo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai erguer a mão direita. A mão direita, ó, tá em espelho, eu acho aqui a imagem. Vai a mão direita. Vocês vão ficar com o polegar e, ó, aliás, o dedo indicador e o médio, para cima, o polegar tá, ó, dobrado, flexionado junto com o anular e o mínimo, tá? Indicador e médio para cima. Agora vocês vão virar em direção à face. Vão colocar, tá deitado na cama aí, quem tá deitado vai observar e ver se faz, mas olha a preguiça, né? Mas vai lá, depois vocês podem aprender a fazer de pé, sentado, em qualquer posição. Bonato não vai, senta na cama, a gente não precisa ver. É, tá. Ó, indicador e médio, vocês vão tocar no centro entre as sobrancelhas. Agora traz a mão, eu vou ficar de ladinho para vocês verem. Traz a mão em frente ao rosto, o cotovelo vai ficar na direção do peito aqui, no centro, ó, o antebraço fica reto em frente. O polegar vai, quando for o momento, vai fechar a narina direita, bem de leve. O polegar pode fechar a direita. O anular pode fechar a esquerda, tá? Então, vamos deixar livre. Relaxa com a coluna alinhada. Vocês vão observar agora, nesse momento, com os dedos tocando a testa, se o fluxo de ar pelas narinas está livre. Está livre o fluxo de ar? Observa se está conseguindo respirar, tá? Se não tiver livre o fluxo de ar, vocês vão soltar as mãos, estender os dedos e colocar nas axilas, aqui, ó. Façam esse movimento de colocar os dedos alinhados, alongados nas axilas e fiquem respirando assim. Tem gente que fica assim, né, de vez em quando. Isso aí ajuda a desbloquear as narinas. Se alguém fica assim na frente de vocês por muito tempo, vocês podem dizer, tá com o nariz entupido, é?
Eu vou dizer certo. Acho melhor não dizer não. Tá, então, isso aí ajuda a desbloquear, tá? Desobstruir as narinas. Deu? Se tá livre a narina, dois lados, então vamos fazer a técnica. Tá lá? Indicador e médio. Vocês vão fechar levemente a narina direita e inspirar pela esquerda. Inspira. Terminou de inspirar? Fecha a esquerda e abre a direita. Solta o ar. Depois inspira pela mesma direita. Fecha a direita e abre a esquerda. Vocês vão fazer um A, tá? Inspira pela esquerda, vai até o centro das sobrancelhas, fecha, abre a direita, solta. Inspira pela mesma que soltou. Fecha e solta pela outra. Inspira pela mesma que soltou. Fecha as duas, solta a outra. Inspira pela mesma que soltou. E vai desenhando um A. Para lá e para cá. Se cansar, soltem e respirem de olhos fechados, livres as narinas. Se não cansar, continuem fazendo. Agora, depois que vocês já aprenderam, inspira por uma narina, fecha, abre a outra e solta. Inspira pela mesma que saiu o ar, fecha, abre a outra e solta. Vocês podem colocar agora o componente de contar. Quanto tempo leva o ar para entrar? E faz ele sair pelo outro lado no mesmo tempo. Inspira, contando o ar. Faz o ar sair pelo outro lado no mesmo tempo. Não deixem cansar. Se cansar, soltem e fiquem de olhos fechados, inspirando e expirando. Vocês vão fazer essa inspiração agora mais 2 vezes, até, no último momento, o ar vai exalar, vai sair pela narina esquerda. Agora, na próxima vez que o ar sair pela narina esquerda, vocês vão relaxar a mão, soltar sobre o colo, manter os olhos fechados, respirando. Por pelo menos 3 respirações completas. Observe o ar entrando desde o abdômen, tórax, até o peito e relaxa quando o ar sai. Como uma onda, o ar sai naturalmente e vocês fazem inspirar do abdômen, costelas, peito. E deixa sair naturalmente. Aos poucos, podemos ir abrindo os olhos. Relaxa a mandíbula, relaxa os dentes. E toda vez que vocês lembrarem, seja qual for o momento, observem e não deixem os dentes pressionarem. Relaxem e soltem os ombros. Observem o fluxo do ar. A melhor ideia é observar o fluxo do ar naturalmente passando pelas narinas. Nós estamos em contato. Quando vocês quiserem alguma dica sobre como fazer a técnica, podem escrever ali no WhatsApp, certo? Do nosso grupo das lives. E eu vou ter o maior prazer em explicar de novo, certo? Seja. Você já. Ui. Podem comentar também, mandar comentário para a gente no YouTube, nas redes, a gente responde tudo. Às vezes demora um pouquinho. Podem comentar lá, no YouTube, lá no canal do teatro, no Instagram do teatro, vocês podem fazer comentários e também pedir explicações sobre técnicas. No WhatsApp não dá, porque... No WhatsApp, só os administradores do grupo podem postar. Isso. Os contatos ali de todo mundo, Miguel. É só clicar e falar com a pessoa. Não, claro, sim. Não que ela falou WhatsApp, então WhatsApp só para Nilo, para Tio, para Hilton, para Isabel. Mas aí tu clica e fala com a pessoa igual. Claro, que eu vou fazer. Pode clicar.
Mas mandem no canal do teatro, lá no Instagram, mandem lá um comentário. No Instagram tem o meu contato junto nas lives, que é yoga.isabelamaral, gente. Ou neurocientista.isabelamaral. Também podem comentar ali no teatro, no teu filho, neurocientista ou yoga. A gente está marcando o neurocientista agora. Não sei se eu estou marcando os dois, mas acho que o neurocientista está sempre marcado, é só clicar ali. Isso, pessoal. Eu vou deixar nosso link da live de hoje ali postado no neurocientista.isabelamaral. Podem colocar em comentários que eu explico de novo ali como é que é a técnica, certo? A Cláudia está dizendo que deu soninho. Olha, gente, essa é a ideia. O pranayama se chama Nadi Sodhana. Nadi Sodhana. É o pranayama grande mestre do yoga. Esse pranayama faz a revitalização dos hemisférios cerebrais, equilibrando os dois hemisférios. É o que a gente sempre fala, não é? Do equilíbrio e atividade dos dois hemisférios, tanto a nossa razão, a emoção, a cognição e a nossa percepção de criatividade, elas ficam em equilíbrio e fluxo. O Nadi Sodhana nos traz para o momento presente e restaura a energia para nossas emoções e pensamentos. Isabel, eu fiz muita meditação quando fazia karatê. Isso. Eu tinha 30 e poucos anos de treino de karatê e a gente fazia muita meditação. Muita mesmo, não é? Nossa, eu acho fascinante. Eu estudei Kung Fu e um pouco de Kempo, Miguel. É maravilhoso, legal, né? Pá, As artes marciais. Tá bom. Isso eu queria comentar. Que legal. Conheço o sistema já, tá? Não é esse exercício que tu falaste, para mim é novo, mas eu tinha outras técnicas que não ensinavam, não? Mas acho ótimo, tá bom? Obrigado. O Paulo também está com soninho. Coisa boa. Coisa boa, gente. Coisa boa que a gente estava dizendo que estava na cama, então já está pronto, agora é só desligar, tira os fones, desliga o celular e só virar para o lado, tá tranquilo. Viu, Paulo? É isso. Tá bem, tá bem. Já estou preparado para cair no soninho, então. É isso aí, Casu. Sabe que dá vontade de partilhar bastante coisa, mas é que questões de respiração, eu sempre tive muito problema desde criança, bronquite asmática, rinite e tal. Depois de adulto, tive a apneia do sono, tive que tratar isso. E liberar esses fluxos é uma coisa... Hoje que eu estou bem, hoje eu estou com 41 anos. Depois dos 40 anos é que eu consegui me livrar de todos esses problemas respiratórios. E é uma maravilha, sabe? Não ter mais bronquite asmática, sofrer mais de apneia do sono. Quando tu tem um problema crônico de respiração, depois que tu se livra toda a recordação, porque fica um processo meio traumático também, né, no teu inconsciente. Quando eu me lembro que eu não... Só pelo ato de lembrar que não sofro mais disso, chega a me dar um arrepio de alívio pelo corpo, assim, porque a respiração é fluxo, né? Eu não sei. Tentando fazer uma conexão, talvez. Isso é tão importante, né? Só para te saber que problemas respiratórios e problemas pulmonares são normalmente ocasionados por problemas emocionais. Ah, olha só. É muito impressionante isso, né, Isabel? Chega a dar cosquinha na coluna, assim, saber que eu não sofro mais de bronquite asmática e tal. Então, eu já tive bronquite espasmo, reações alérgicas respiratórias, e assim, a prática de artes marciais, aí um complemento perfeito, que é o yoga, e muitas das técnicas que a gente compartilha no teatro. O Newton é um mestre em técnica vocal e a percepção da respiração. Então, a gente aprende no teatro essa imposição de voz, a postura. Isso abre muito mais a nossa energia, não é? A gente vai se sentir revitalizado. Tu, também a tua prática, tua experiência, tua maturação, né? A tua maturidade trouxe isso. Essa percepção de uma autoconfiança maior traz essa postura melhor
e quando eu era adolescente, por exemplo, eu andava curvada, inclusive, a gente fecha o peito, e todo esse processo de se perceber, tu compartilhasse conosco, né, Cadu, um monte sobre tua percepção, inclusive terapias, como tu fosse descobrindo teus potenciais, tua autoestima, isso foi um compartilhar incrível, tudo isso está te rendendo uma energia muitíssimo mais significativa hoje do que quando tu tinha, sei lá, 10 anos menos, né? Então, hoje, tu tem muito mais energia, tu te sente muito mais tranquilo e, inclusive, te dá essa onda aí de perceber, nossa, consegui vencer esse processo que estava dependendo bem de mim mesmo, né? E esse processo a gente vai percebendo como a gente tem mais energia. Então, para ter uma ideia, desmistifica aquela questão de, para ter melhor capacidade respiratória, eu tenho que fazer atividades aeróbicas, que são de correr, de fazer uma agitação no meu corpo. Eu posso aprender a ter mais capacidade respiratória treinando a respiração com técnicas de respiração mesmo. Então, essa expansão da capacidade do tórax, muitas vezes pela postura que a gente adota depois de ter um novo condicionamento. Então, o quanto tu percebe, né, e está relatando aqui, que respirar traz uma outra forma de estar vivendo, sem dúvida. Eu deixei algumas pessoas no mudo. Eu deixei algumas pessoas no mudo enquanto uma outra fala, mas aí qualquer coisa abre no sistema. Tá dando um eco no microfone do Cadu. Certo. Vocês, pessoal, quer algum comentário, alguma dúvida mais? O Estevam colocou aqui que ele disse esse sono não foi a meditação, mas simples até pelos remédios da ansiedade. O que esse pranayama pode ajudar para quem tem ansiedade? Essa técnica de pranayama pode ajudar para quem tem ansiedade? Então, Cadu, as técnicas todas que ajudam a gente a manejar as causas e principalmente nossa estratégia de lidar com as situações estressantes ou preocupantes, que seriam técnicas para lidar com a ansiedade, tudo isso vai contribuir. Então, não faltam relatos, assim, comprovações de que quanto mais a gente treina essas técnicas que ajudam a volta à calma, como no teatro, a restabelecer o fluxo vital, o fluxo de respiração, como a gente faz no yoga, o exercício de concentração que a gente faz em ambos, técnicas do yoga, do teatro, artes marciais, como o Miguel colocou. Já não faltam relatos de pessoas que tomavam muitos medicamentos para acalmar, para reduzir a ansiedade, e que conseguiram, juntamente com os médicos, juntamente com a orientação dos médicos, reduzir gradativamente a concentração da medicação. Então, ninguém retira a medicação imediatamente. Isso nunca, em nenhum caso, certo? Neuroquimicamente, a gente precisa reorganizar o cérebro, como que avisar o cérebro de que vai remover um processo que está causando um novo controle neuroquímico, e muitos, às vezes, de nós precisamos, né, desse aporte de auxílio neuroquímico. Então, com o treino dessas técnicas, a gente começa a perceber que, conseguindo dar essa permissão para o corpo e para a mente estar naquele momento, é o estado de menor consumo de energia, e por isso nos volta esse aporte energético e a gente sente menos cansaço. A ansiedade, ela vem justamente da sensação de que a gente não vai ter energia para lidar com as situações. Então, tudo que nos traz um aporte energético e revitalização acalma a nossa ansiedade. Então, naturalmente, se tu quiser treinar essas técnicas, também vou postar ali no Instagram, e a gente está compartilhando por aqui. Outras lives, eu posso trazer cada live uma técnica que a gente pode ir fazendo, e com o tempo, gente, 3 minutos, 5 minutos por dia já é o suficiente para a gente criar um fluxo de revitalizar. Então, o Newton colocou também sobre o Napoleão, né? Tem algumas grandes personalidades que a gente conhece que eles, por exemplo, o Dalai Lama. O Dalai Lama, ele não tem tantas horas de sono. Ele faz esse processo aí. Ele descansa quando ele sente que o nível de energia dele está sendo drenado, digamos. Então, ele descansa. Às vezes, ele está numa coletiva de imprensa longa, assim, horas de entrevistas, e ele pede uma pausa, ele acalma e medita. Ele fica lá meditando 15 minutos
e ele desperta novamente e está super bem. Ele tem um ritmo de constância, de meditar profundamente às 4 horas da manhã. No despertar, em cada lugar da Terra, né, às 4, 5 da manhã, é o início do preparar para o despertar do dia. É um momento excelente para o corpo trazer esse acordar bem calmo e natural e progressivo. O que a gente costuma fazer aqui no Ocidente? Acorda com um despertador. Despertador é um susto. Então, se a gente consegue, com o tempo, criar um hábito de observar a respiração, expandir o tórax, alongar o corpo, depois que se faz esse alongamento, rola, se senta, fica uns instantes sentado, depois levanta. Tudo isso faz a gente também despertar com calma, não dá susto no corpo. Porque muitas vezes a gente acorda como se já tivesse tomado uma surra. Então, como que não vai ser estranho, né? Como que o dia não vai ser cansativo? Se a gente já acordou tomando um susto. Então, a gente parte para a luta, a gente não acorda de dia, a gente parte para a luta. Então, a gente muda alguns hábitos e vai acalmando e vai gastando menos energia. Pode usar energia para coisas mais úteis. Né? Essa última pergunta foi do Estevam. Eu não sei, Cadu, tu quer complementar alguma coisa na tua pergunta? Cadu? Tá aí? Não fui eu que fiz a pergunta, na verdade. Não, tu fez o comentário e depois eu falei da pergunta do Estevam. Sim. Eu me esqueci agora. Se eu me lembrar, eu faço depois, daqui a pouco, se der tempo. Tá bom. A gente vai encerrar agora. Vou dar boa noite para todo mundo. Semana que vem vai ter mais. E aguardo vocês. Rapidinho, acho que agora a gente já estourou o tempo. Considerações finais, Newton Filho? Sim, o que eu queria colocar para vocês é que essa ideia, né, das nossas lives do Teatro Faz Bem é exatamente para a gente perceber como o teatro está no nosso cotidiano diariamente, só que as práticas, né, estão diariamente conosco, mas nós não damos atenção a isso. E quando a gente consegue trabalhar isso brincando, né, suavemente, sem grandes cobranças, a gente sai muito mais satisfeitos. Então, eu lembro que nas aulas, na época que a gente dava aula presencial, porque hoje em dia não se dá mais aula presencial, e eu acho que não vai mais dar, a gente dizia assim, já terminou, né? E agora o nosso encontro de hoje, que foi 1 hora e pouco, foi tão gostoso e tão prazeroso que eu digo, já terminou, né? Então, quando as coisas estão fluindo e a gente está absorvendo novos conhecimentos, sem compromisso de certo e errado, a gente acha muito saboroso, é muito bom. Na final das lives eu vou mandar uma prova para vocês e cada um vai tirar a sua nota. Fala, Miguel. O Miguel quer uma música para fechar. Iro, deixa eu só pegar as considerações finais. Beijo, Cláudia. Beijo. Obrigada. Valeu, Estevam. Valeu, Cláudia. Muito obrigado. O pessoal tá dando um tchau aí. Muito obrigado para vocês todos, tá? E agradecer mais uma vez essa nossa 20ª live do Teatro Faz Bem. Então, a gente fecha bem legal, assim, quer dizer, a 20ª. E um agradecimento especial para vocês que estão conosco durante todas essas lives aí. E agradecer também a Mariana, que fica por trás lá dos bastidores, lá fazendo acontecer tudo isso, dando alimento para o bebezinho, né? E a gente está aí tocando o barco. Muito obrigado mesmo, gente. Obrigado de coração. A Marília quer falar. Fala, Marília. Não, quero dizer que estava maravilhosa, foi bem como tu disse. Já terminou, que ligeiro. Que quando é bom é bem assim, né? Vai muito rápido. Estava muito boa. Adorei. Muito obrigado, querido. Que legal, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Gratidão, pessoal. É sempre muito especial poder compartilhar, aprender junto e reforçando, né, o objetivo dessas nossas lives é compartilhar com vocês, participar
um processo de crescimento conjunto. E tudo que a gente faz aqui de modo mais leve, mais lúdico, a gente pode aprender as mesmas coisas tão importantes para a vida. Não tem por que ser complicado ou ser cansativo. Ao contrário, sem a obrigatoriedade de certo ou errado e fazendo como a gente pode, cada um compartilhando com o que tem, o que sabe, e isso é sempre gratificante para todos. Então, gratidão novamente. Estamos aí e até a próxima. Miguel vai tocar. Tá certo, agora a música do Miguel encerra a live, já tem gente saindo da sala, então, Miguel, toca a música pra gente e a gente já vai se dando tchau. Não se ouve nada, Miguel. A ver, só um pouquinho. Vamos ver. Parabéns, Miguel. La flauta mágica de Mozart. Lindo. Tem que tocar ao vivo pra gente, Miguel, um dia. Combinado? Combinado. Sim, combinado. Então tá, por hoje é só. Que lindo. Até semana que vem. Então, querido, desde aqui se ama muito a todos, tá bom?